Hoje vim trazer uma dica para a gente ler nesse clima natalino. A gente sabe que o Natal é época de reconciliação, de rever atitudes, de se perdoar e perdoar os outros. Então, eu trouxe para vocês um livro de Charles Dickens. E esse livro, deixa eu ver aí, Charles Dickens é Um Cântico de Natal e Outras Histórias. Nesse livro você vai encontrar 7 contos de Charles Dickens. Inclusive esse Um Cântico de Natal, ou dependendo da edição, chama-se Canção de Natal. E ele conta a história de um senhor, e senhor Scrooge. Essa história está acontecendo num dia de Natal, e ele perdeu um amigo há 7 anos, e ele se tornou uma pessoa reclusa. Já era avarento, mas agora ele se tornou recluso, não fala com ninguém, é uma pessoa chata, todo mundo vê ele como uma pessoa ruim. Acontece que, na noite de Natal, este amigo, que há 7 anos não faz mais parte dos vivos, aparece para ele em forma de fantasma. E o que acontece é que ele começa a aconselhar ele, porque depois que ele desviveu, como diz o outro, ele está passando por processos. Então ele vem alertar o amigo dele que se ele não melhorar, ele vai acontecer com ele o que está acontecendo com este amigo fantasma. O Scrooge, ele passa então a ter visita de 3 fantasmas, e esses fantasmas representam o passado, o presente e o futuro. O passado é pequenininho, não tem como mudar, e ele vai perpassando momentos da vida de pessoas que estão à volta dele, da vida dele. Ele volta, rememora o passado dele, e ele começa a dar uma certa mudança ali. O presente mostra o que está acontecendo na noite de Natal, nesta noite de Natal, na casa das pessoas que ele conhece, inclusive das pessoas que ele meio que rechaçou, expulsou de seu lugar, o empregado que ele não trata bem, como é a família do empregado. E aí meio que liga uma chave na vida dele. E o terceiro, que é o futuro, ele começa a se desesperar porque este futuro, o fantasma do futuro começa a mostrar a ele como é que vai ser. Só que o futuro não tem como a gente dialogar com o futuro, não tem como falar com o futuro. E aí é nisso que ele fica agoniado, é meio aquela sensação de fobia, sem ar e tudo mais. E nisto há a mudança dele. Apesar da canção de Natal ser mais famosa, o conto que eu mais gostei foi o outro, O Homem Possesso e o Pacto com o Fantasma. Foi o último conto de Charles Dickens. E nesse ele mostra como é a gente viver sem lembranças, o que a gente faria. Nesse segundo conto, o homem passou por um processo na juventude que ele teve uma desilusão amorosa, e aí ele disse o seguinte, que não queria mais lembrar daquilo, que aquilo sufocava, e ele vivia no passado, ele não conseguiu tocar a vida dele para frente. Há pessoas hoje em dia que acontece isso, né, que elas não conseguem viver, não conseguem seguir, elas continuam ali vivendo e revivendo o passado todos os dias, não conseguem seguir em frente. Era o que acontecia com o nosso personagem. Ele não conseguia viver bem, e ele já era um professor bem sucedido, só que infeliz. Aí o que acontece, ele, uma noite de Natal, muito infeliz, aí ele queria esquecer tudo aquilo. Só que aparece um fantasma, que é ele o fantasma, e concede a ele esse tão desejo, essa benção dele, de ele não poder mais lembrar do passado dele. O problema é que quando ele esquece do passado dele, ele perde a empatia. E além do mais, qualquer pessoa que encostasse, chegasse perto dele,